Não sei se você já passou por isso, aquela dor de você postar alguma coisa e só ouvir grilos. Cri, cri. Nada, ninguém presta atenção, ninguém tá te vendo, é um silêncio. Nenhum like, nenhum comentário, aquela sensação de você ter gritado numa sala cheia e ninguém ter virado pra olhar. É frustrante, totalmente frustrante. Desde 2001 que eu comecei a me expor nas redes sociais, eu comecei a ter aqueles pensamentos. Ai, ninguém gosta de mim, ninguém se importa, ai, eu sou uma bosta. Era isso que passava na minha cabeça. E as emoções que invadiam a minha mente, o meu ser, eram vergonha, raiva, ansiedade. E eu tinha um medo constante de ser rejeitada. Tive problema com isso. E aí eu inventei uma solução meio bizarra, que era fazer provocações para as pessoas. Eu tentava ser aquela sincerona e fazia de tudo para chamar atenção, mas eu só conseguia parecer uma carente desesperada, descompensada totalmente, tentando controlar o que era incontrolável, a atenção das outras pessoas. Eu não tinha como fazer isso. E aí a percepção de que quanto mais eu tentava forçar a atenção das pessoas, de ganhar a atenção das pessoas, mais rejeitada eu me sentia. E eu tava, na verdade, dando tiros no meu próprio pé, porque não tava dando certo. Mas hoje eu vou te mostrar como eu parei de caçar essa atenção das pessoas, dos outros, e comecei a caçar o meu próprio medo, o medo de rejeição. Eu vou te ensinar o protocolo que eu usei para começar a desativar o botão da rejeição na minha mente, que a Matrix tinha instalado aqui e ativado toda hora que eu tentava me expor. Eu fiz um resumo desse vídeo aqui em texto lá no Substack, eu vou deixar o link na descrição. Primeira coisa, pergunta poderosa que eu me fiz. Por que isso é tão difícil para mim? Por que eu não consigo fazer isso? Porque parece impossível. E aí eu tive um insight. O empreendedorismo digital, que é onde a montanha que eu estou escalando, ela aperta um botão que a Matrix instalou em mim, desde a infância. É o medo da rejeição. Eu tenho esse medo desde a infância. E aí eu entendi que para eu escalar essa montanha do empreendedorismo digital, por exemplo, eu precisava desativar esse botão. Eu precisava ser melhor do que isso, ser mais forte, mais esperta, mais inteligente do que a Matrix, porque ela estava apertando esse botão que ela tinha instalado desde pequenininha. E aí eu tenho um protocolo aqui com 3 passos baseados nos pilares Solver, no Solver Lifestyle, estilo de vida solucionador. Primeiro passo, diagnosticar o inimigo, usando o pilar 3, a mente, o software, que tem rodando aqui no nosso cérebro, que é o hardware. Então você não consegue lutar contra um inimigo que você não entende. Você primeiro coloca um holofote nesse medo. No meu caso, o medo da rejeição. Então você precisa entender o inimigo. Então vou colocar um holofote em cima dele para eu conseguir enxergar. E eu usei 3 ferramentas aqui nesse passo. Rastrear fraquezas, o journaling, que é a escrita livre, e o debug, que é você retirar, desenvolver, conhecer melhor o problema. O que eu precisei fazer? Eu usei o journaling para rastrear e debugar a fraqueza. Então a minha fraqueza, o meu medo, e eu fiz algumas perguntas para mim mesma. Por que a rejeição dói tanto? De onde vem essa necessidade de validação? Então eu comecei a pensar, principalmente na história da minha infância, que eu era conhecida como a inteligentinha, aquela menina que sabia tudo, que era já inteligente e que precisava se provar o tempo inteiro como a inteligentinha. E aí eu tinha, desde criança, essa necessidade de ser validada, de ser vista como a inteligentinha. E não ser vista como tal me fazia sentir rejeitada. Esse era um dos aspectos, que aí foi se alastrando para outras áreas da vida. Mas foi uma das origens que eu consegui encontrar nesse debug que eu fiz. Segundo passo, fortalecer o soldado. Pilar 2, repertório.
Então é quando a gente faz um download de dados, conhecimento para dentro da nossa mente, repertório. É isso que precisa. Então, com o inimigo mapeado, já sei que é medo de rejeição, já sei mais ou menos a origem, já dei uma investigada através da escrita, através do debug, rastreei esse medo, fui lá na origem. Então, com o inimigo mapeado, eu precisava agora me armar com o conhecimento certo. Então, eu precisava do repertório certo. E eu usei duas ferramentas aqui, neurociência e estoicismo. Então, a neurociência para entender como é que funciona, né? Então, primeiro, com a neurociência, eu consegui entender esse medo da rejeição. E, na verdade, o medo da rejeição é um software que vem instalado já de fábrica, porque é um mecanismo de sobrevivência social. O medo da rejeição é tão importante porque a gente é um ser social, a gente precisa de estar em grupo, a gente precisa da proteção dos outros para sobreviver, principalmente quando éramos caçadores-coletores e precisávamos de estar em conjunto, em grupo para sobreviver de tudo que tinha ao nosso redor. Se você fosse rejeitado, excluído do grupo, era sinal, isso significava a sua morte, porque você não tinha toda a proteção do grupo. Então a rejeição era sinal de que você talvez não fosse sobreviver, e isso era grave. Então o medo da rejeição não é um defeito meu, seu, é uma coisa que vem inato, faz parte vem de fábrica. E segundo, busque o repertório estoico. Então, o estoicismo ajudando também a entender as zonas de controle, de preocupação. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou dar uma explicadinha rápida aqui. Tem uma ferramenta que eu gosto de usar, que é zona de controle, zona de influência, zona de preocupação. Zona de preocupação é tudo que eu não tenho controle, é tudo que fica me preocupando, é o mundo, as outras pessoas, é tudo o resto que está fora de mim. Zona de influência é quando eu me torno um ótimo exemplo a ser seguido e eu consigo influenciar outras pessoas. Eu não tenho controle sobre as pessoas, mas eu consigo exercer influência. E zona de controle é tudo que eu controlo, que é exatamente meus pensamentos, sentimentos, emoções, meus comportamentos, que são ação, reação, omissão, é o que eu consigo controlar. E a ação dos outros, nesse caso do medo da rejeição, então a ação das outras pessoas, que é curtir, comentar, comprar uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu vendia o meu e-book quando eu falava de comportamento alimentar. Então, todas as ações das outras pessoas, no caso dessa relação comigo nas redes sociais, tá 100% fora do meu controle. Então eu não tenho como controlar nem a atenção das pessoas. O que eu tenho é que controlar a mim mesma. E aí eu precisei dessas ferramentas para ir para o terceiro passo, que é ir para a arena. É pilar 4 do estilo de vida Solver XP. É ganhar pontos de experiência, é realmente partir para ação. Focar no que eu estou controlando, né? No que eu controlo. Então, diagnóstico e conhecimento não são nada sem ação. A única forma de dessensibilizar o medo, como o medo da rejeição, é enfrentá-lo. Então, eu precisei enfrentá-lo. Eu usei duas ferramentas aqui. A terapia da exposição, terapia de exposição, e o aumento do repertório comportamental. Então, vou explicar o que são esses dois, como fazendo eles, né? Então, na ação. Eu criei o meu próprio programa de terapia de exposição. Eu comecei pequeno, né? Primeira coisa foi aparecer nos stories. Então, eu comecei a fazer alguns stories lá no Instagram, que era uma coisa rápida, pagava de um dia para o outro, né? 24 horas ele deixa de existir. Então, comecei a falar sobre a minha jornada ali. Então, uma pequena exposição para lidar com o medo da rejeição. E o objetivo, eu falando sobre a minha jornada ali nos stories, o objetivo não era ter views, nossa, ter um monte de gente vendo, não era esse. Era simplesmente o ato de postar aquilo e sobreviver. Falar, nossa, eu sobrevivi, eu consigo
sobreviver a essa exposição. Nada aconteceu de ruim. E a cada post que não te mata, porque você sobreviveu àquela situação, àquela exposição, ela te deixa mais forte. E aí você começa a construir um novo repertório comportamental, que é a segunda ferramenta, né? Então, quando você começa a agir, eu comecei a me expor, eu vi que nada de ruim aconteceu, eu comecei a informar o meu cérebro que aquilo não tem problema fazer, pode fazer de novo, tá vendo? Olha, não vai dar nada ruim, então eu vou aumentando o meu repertório comportamental, porque o meu comportamento que eu tô fazendo de exposição não tá trazendo nada de ruim pra mim e eu posso repetir esse comportamento. E aí, então, depois de tudo isso, desses 3 passos, vou resumir aqui o caminho para vencer esse medo da rejeição. Primeiro é diagnosticar a origem do seu medo. Então, usando as ferramentas que eu apresentei no primeiro passo. Segundo, estudar o inimigo e as ferramentas para combatê-lo. Então, é o que eu te mostrei no passo 2. E o terceiro é lutar pequenas batalhas diárias para dessensibilizar o medo. Então eu comecei com os stories, depois eu fui para os reels e agora eu tô aqui no YouTube, né? E tô no Substack também. E o resultado disso tudo foi que eu comecei a ter mais prazer em treinar do que em receber atenção. Então o fato de eu estar me expondo, de eu fazer, eu tô curtindo o ato de fazer, de treinar, de me expor. E não preciso ficar ligando para o que vai acontecer depois. Se as pessoas vão gostar, se vão curtir, se vão comentar, é claro que isso é importante, porque isso faz a mensagem se propagar. Mas para mim, para minha mente, para o que eu estava trabalhando ali, eu precisava treinar o meu cérebro, o músculo cerebral, a gostar de fazer aquilo e ter prazer em fazer aquilo. E eu comecei a gostar e ter prazer de treinar, me expor, e mais do que receber atenção. E hoje eu continuo postando, mesmo com poucas views, não ligo. É claro que é importante, eu quero falar com a pessoa certa, a pessoa que para qual a mensagem que eu estou passando vai chegar e vai fazer sentido. Eu quero falar com essa pessoa. E eu não tenho medo, eu aprendi a lidar com esse sentimento. Eu não tenho mais o medo da rejeição, eu aprendi a lidar com isso e eu foco no que eu controlo. Eu não consigo controlar quem vai ver esse vídeo, quem vai gostar, quem vai curtir, quem vai comentar, eu não consigo controlar nada disso. Eu só consigo controlar o que eu estou fazendo aqui, do meu lado, meus sentimentos, minhas emoções, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é isso que eu controlo, eu tenho focado nisso. E a lição que eu tiro de toda essa jornada até aqui, e ela continua, eu continuo treinando, continuo fazendo o que minha terapia de exposição vai ficando muito mais fácil conforme você treina. E a grande lição que eu tiro aqui é: os medos nos tornam pequenos e nos afastam dos nossos sonhos. A única saída é encará-los de frente, focando apenas no que a gente controla, nós mesmos. Então, é maravilhoso estar nessa jornada que eu treino diariamente. Vou dar um recado aqui que no post do Substack eu detalhei o passo a passo de como você pode criar seu próprio programa de terapia de exposição de baixo risco para começar a enfrentar seus medos hoje. E o link está aí na descrição. E eu quero também te falar para você, vem conhecer a academia Solver Academy, que é a arena de treino segura com acompanhamento e comunidade para enfrentar todos esses medos. Todos os medos que a gente tem aqui e a gente encontra, identifica, diagnostica e depois encontra as ferramentas para lidar com eles, né? E se você já está cansado de fugir da realidade, de ficar se distraindo, se anestesiando, sabe aquela coisa que você quer fugir da realidade? Assiste esse vídeo aqui. Olhe para dentro. Ativar Solver.